Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Física e Estatística do Instituto Federal de Brasília. Nós planejamos essa disciplina completamente em EAD através de videoaulas. Entendemos que essa seja uma boa oportunidade para muitos alunos que não possuem essa disciplina na sua grade curricular e também para alunos que queiram aprender um pouco mais sobre essa área da física. Bem, esta é a primeira aula, então nós vamos tratar sobre o objeto de estudo da física e estatística e iniciaremos uma revisão sobre termodinâmica. Para tratarmos do objeto de estudo da física e estatística, primeiramente nós precisamos lembrar como é o tratamento dado na área de mecânica clássica. Normalmente, um sistema da mecânica clássica é composto por partículas pontuais, e todo o seu sistema pode ser descrito através das variáveis posição e momento de cada uma das partículas do sistema. Já a área de termodinâmica, ela foi construída através de observação, ou seja, é uma área experimental, uma área estritamente empírica da física. E o estado termodinâmico ele é descrito através de parâmetros macroscópicos, ou seja, parâmetros que são atribuídos ao sistema e não às partículas isoladas do sistema, mas ao conjunto inteiro de partículas do sistema. Por exemplo, pressão, volume, temperatura. Essas são características que estão relacionadas ao conjunto inteiro do sistema e não a uma única partícula isoladamente. Mas o que separa o sistema termodinâmico para um sistema da mecânica clássica é exatamente a quantidade de partículas existentes nele. Por exemplo, um sistema termodinâmico possui uma quantidade de partículas da ordem de 10 a 23. Então, o meu número de partículas do sistema ele é da ordem do número de Avogadro. Então, se para o sistema da mecânica clássica eu preciso conhecer a posição e o momento, isso quer dizer que eu vou precisar conhecer a posição x, y e z de cada uma dessas partículas, e também as coordenadas do momento linear de cada uma dessas partículas, ou seja, os valores de px da partícula i, py da partícula i e o pz da partícula i. Claramente, se nós temos n partículas no sistema, nós precisaremos de 6n coordenadas. Já nesse sistema termodinâmico, se nós temos 10 a 23 partículas, precisaríamos descrever esse sistema na mesma ótica da mecânica clássica, precisaríamos de 6 vezes 10 a 23 coordenadas. O que torna muito difícil você resolver um sistema macroscópico através das coordenadas da mecânica clássica. Então surge uma necessidade de descrever sistemas macroscópicos através de uma visão de os sistemas microscópicos, porque eles só se diferem pelo número de partículas. Bem, de fato então, surge uma área da física chamada mecânica estatística que tem essa função. Bem, a disciplina de Física e Estatística que estamos apresentando para vocês, ela na verdade é uma introdução sobre esse universo da mecânica estatística. Dessa forma, a disciplina de Física e Estatística é uma disciplina introdutória em que a Física e Estatística tem o objetivo de descrever sistemas macroscópicos utilizando interpretação microscópicas dos sistemas clássicos, ou seja, interpretações de níveis moleculares, se podemos assim concluir. Nessa disciplina de Física e Estatística, os nossos sistemas eles sempre serão considerados sistemas em equilíbrio, embora hajam sim áreas da mecânica estatística que estudam sistemas fora do equilíbrio. Então existem estudos e modelos que descrevem sistemas fora do equilíbrio, ou em transição. Bem, o que isso quer dizer? Bem, nós vamos tratar sobre equilíbrio logo mais para frente, mas para ficar mais claro, vamos exemplificar a situação. Imagine então que eu tenho um certo sistema termodinâmico com variáveis conhecidas de pressão, volume e temperatura. Essas variáveis termodinâmicas estão ali e compõem aquele sistema e têm seus valores definidos para aquele sistema. Esse sistema termodinâmico, através de uma ação externa, sofre uma transformação. Essa ação externa você pode conceber como sendo o fornecimento de energia, a retirada de energia ou uma ação mecânica externa ao sistema, mas que vai promover uma transformação no sistema. E no final, o meu sistema termodinâmico
terá uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. É claro que essa transformação de você partir de um ponto inicial até um ponto final, ela não é instantânea. A ação externa promove uma certa mutação no sistema e essa mutação vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, essa transformação ela ocorre num certo tempo. Porém, esse estágio aqui inicial é considerado um estágio de equilíbrio. E o estado final também é um estado considerado de estado de equilíbrio. Então, a física estatística tem o intuito de estudar a fotografia do sistema, como ele era antes e como ele ficou depois, ignorando esse espaço temporal em que há essa transformação termodinâmica do sistema. É claro, esse intervalo temporal ele recebe também o nome e é chamado de tempo de relaxamento do sistema. Bom, terminado então essa fase em que nós definimos o objeto de estudo da física estatística, nós iniciaremos uma revisão de termodinâmica. Bem, a termodinâmica, como nós dissemos, ela trabalha na descrição de estados estáticos dos sistemas, ou quase estáticos. O que vem a ser estados estáticos são estados estacionários, ou seja, estados em equilíbrio. Estados quase estáticos também são descritos pela termodinâmica, e são estados de equilíbrio dos sistemas em que há uma pequena flutuação para um estado subsequente, e essa flutuação é infinitesimal em relação à energia, em relação ao volume ou em relação a qualquer uma variável termodinâmica. Já que nós sabemos qual é o objeto de estudo da termodinâmica, nós vamos agora apresentar algumas definições dessa área. Bem, como nós já dissemos, a termodinâmica ela é uma área de estudo completamente empírica, fenomenológica. Por um lado, isso tem um ponto positivo, porque toda a construção da teoria da termodinâmica era baseada na observação, ou seja, num comportamento real dos sistemas. E qual é o ponto positivo disso, então? Ora, ele é um excelente campo de provas para novas teorias. Se pegarmos uma teoria que foi criada e ela tiver validade no campo da termodinâmica, ela é uma excelente candidata para muitas das situações físicas reais. Porém, se a teoria em questão não consegue descrever o comportamento dos parâmetros termodinâmicos como conhecemos, então essa teoria já não tem validade no campo da termodinâmica. Por outro lado, a natureza dos fenômenos não são muito bem explicadas. Ou seja, você compreende como é o comportamento das relações entre os parâmetros termodinâmicos. Porém, você não compreende qual é a real origem de um parâmetro termodinâmico. E como exemplo disso, nós podemos mencionar a entropia. De fato, a entropia para a termodinâmica é associado muitas vezes como o grau de liberdade de um sistema. Mas essa definição é uma definição que podemos dizer pobre. É uma definição que não diz muita coisa. Porém, na física estatística nós temos uma definição para a entropia, que pode, em um horizonte muito distante, ser associada a essa definição da termodinâmica. Então, a entropia passa a ter uma melhor descrição na física estatística, uma melhor representação. Então, a entropia passa a ter um papel fundamental na física estatística. E ela, muitas vezes, é o elo necessário para a descrição de sistemas termodinâmicos. Como comentamos anteriormente, os nossos sistemas termodinâmicos são caracterizados por variáveis macroscópicas. Essas variáveis são chamadas de parâmetros termodinâmicos. Esses parâmetros são associados ao sistema e não a partículas isoladas. Entre esses parâmetros podemos citar pressão, temperatura, volume, entropia, energia interna e tantas outras. Já o estado termodinâmico de um sistema, ele é definido pelo conjunto de todos os parâmetros termodinâmicos e os valores associados a esses parâmetros termodinâmicos. E a definição de equilíbrio termodinâmico é quando o estado de um sistema não muda, ou seja, os parâmetros termodinâmicos daquele sistema ele não varia, ou varia muito pouco no caso de sistemas quase estáticos. Outra definição extremamente importante é a definição de reservatório, em que um reservatório é considerado um sistema termodinâmico tão grande em que o ganho ou a perda de qualquer quantidade finita de energia não altera a sua temperatura. De fato, isso é uma condição idealizada, porque de fato é impossível que um sistema não altere a sua temperatura com um ganho ou uma perda de qualquer quantidade de energia. Porém,
é bem possível obtermos uma aproximação de um reservatório termodinâmico. Imagine então um certo sistema termodinâmico, um tanque de água com um volume muito grande de água, em que esse volume está numa temperatura T. E eu também possua um sistema constituído por uma moeda ou uma pequena esfera metálica, em que eu faço um aquecimento muito grande dessa esfera metálica para uma temperatura T', de forma que T' é muito maior do que T. Porém, em comparação com as massas, a massa de água dentro do reservatório é infinitamente maior do que a massa da moeda ou da esfera metálica. Então, agora imagine que eu vou pegar essa esfera metálica e inserir ela dentro do meu reservatório. Na prática, o que se espera para o resultado final do meu sistema termodinâmico composto pelo reservatório mais o objeto metálico é que a temperatura final desse sistema seja praticamente igual ou muito próxima da temperatura da água anteriormente. Ou seja, o meu reservatório contendo a minha moeda, meu objeto metálico, terá uma temperatura final aproximadamente igual à temperatura inicial do reservatório de água. Dessa forma, podemos imaginar que para esse tipo de situação, o tanque de água funcionou como um reservatório térmico para o meu sistema. Então eu espero que essa parte de reservatório térmico tenha ficado claro para todos. Vamos então continuar com a definição muito importante ainda da termodinâmica, que é a definição de equação de estado. Bom, uma equação de estado é uma função em que envolve todos os parâmetros termodinâmicos de um sistema, de forma que, essa função descreve uma superfície no sistema cartesiano, em que essa superfície é composta por todos os estados de equilíbrio do sistema, satisfazendo a função ou a equação de estado. Então, cada ponto presente nessa superfície satisfaz esta equação de estado aqui. Conhecendo então que a superfície de estado é a composição de todos os pontos de equilíbrio fornecidos pela equação de estado, a primeira proposição é realizar uma transição entre um ponto de equilíbrio para outro ponto de equilíbrio da equação de estado. E isso chama-se transformação termodinâmica, que é exatamente a mudança de um ponto para outro que satisfaz a equação de estado. De forma visual, você está transitando dentro da superfície de estado para pontos dentro dessa superfície. E cada alteração nisso é uma transição de estado. Concluindo então essas definições básicas, nós podemos dar um passo mais adiante e tratarmos sobre o trabalho de um gás. Para isso, peço que imagine um sistema termodinâmico composto por um determinado gás em que existe um êmbolo móvel sobre esse gás, pressionando ele. Através de alguma transformação termodinâmica, esse êmbolo pode se mover, realizando assim um trabalho. Para recordar, um trabalho na mecânica é dado como sendo o deslocamento, a integral do deslocamento de um ponto A até B, da força vezes o deslocamento. Ora, ocorreu um deslocamento, o êmbolo mudou, logo ocorreu a realização de um trabalho. Mas que força é essa responsável por realizar o deslocamento do êmbolo? Bem, claramente para esse exemplo, a força está associada à pressão interna do gás. E a pressão está associada então a uma força interna do gás. Uma força em que o gás faz nas paredes do recipiente. E a pressão é traduzida como sendo a força distribuída sobre uma área, o que nos leva à conclusão de que a força é a pressão vezes a área. Então, de fato, nós já identificamos aqui o valor da força. Bem, também podemos observar qual é o deslocamento realizado pelo êmbolo. Ora, então, o nosso resultado aqui se transfere para uma integral de A até B, do produto escalar da força vezes o deslocamento, e como os dois têm a mesma direção, fica simplesmente a força vezes o deslocamento, o que nos leva que o trabalho de A até B é igual a pressão vezes área vezes dx. Claramente, a área vezes dx é simplesmente a variação de volume do gás, então podemos descrever como sendo dV. Bem, então podemos associar que o microtrabalho de um gás passa a ser PDV e o trabalho passa a ser a integral de PDV.
Bem, se vocês perceberam, existe um sinal negativo aqui no trabalho, e ele é meramente representativo, que vem dar para a gente a indicação de que há um gasto de energia do sistema para a realização desse trabalho. E isso vai ter reflexo na primeira lei da termodinâmica. Por isso que nós já estamos incluindo o sinal negativo aqui nessas duas equações. Outro aspecto muito importante para tratarmos é o calor. Bem, para isso, eu peço que você imagine um sistema termodinâmico que tenha pressão, volume e temperatura definidos, e exista uma fonte externa que vai fornecer ao sistema uma certa quantidade de calor. O calor total fornecido por esse sistema é uma integração desse diferencial de calor. Bom, é claro que essa integração ela é uma integração temporal. Claro que para resolver essa equação você precisa determinar qual é o fluxo de calor dessa fonte que está fornecendo energia para o sistema termodinâmico. Com o fornecimento dessa energia, esse sistema sofrerá uma transformação termodinâmica que alterará a sua temperatura. Por definição, a capacidade térmica de um sistema termodinâmico é definida pela variação do calor pela sua variação de temperatura. Ou seja, o seu calor total é a capacitância vezes a variação de temperatura. É claro que essa condição ela é muito simplória para o sistema, porque você pode conceber o sistema termodinâmico recebendo energia sobre certas circunstâncias especiais. Dessa forma, nós podemos conceber, por exemplo, um sistema recebendo energia com uma pressão constante ou o sistema recebendo energia com um volume constante. E isso gera resultados totalmente diferentes para a capacitância. Como recomendação da aula de apresentação do curso, nós recomendamos que fosse feita a leitura de um certo artigo científico em que tratava que uma derivada termodinâmica poderia ser sempre associada a um experimento. Então essa é a primeira associação que nós iremos fazer. Imagine então aqui que eu tenho um certo sistema que está tratando com uma pressão constante. Um sistema que representa muito bem essa exemplificação é um sistema em que está dentro de um recipiente aberto. Então, por exemplo, eu tenho um líquido que está dentro de um recipiente aberto. E esse recipiente ele é aberto para o ar. Logo, qualquer transformação termodinâmica que objetive transferir uma parcela de calor a esse sistema, ele é realizado a pressão constante dada a pressão atmosférica. Já a concepção de um experimento para volume constante ela é uma concepção um pouco mais complicada de se realizar na prática. Por quê? Nós teremos que conceber um certo recipiente com paredes tão rígidas, em que o ganho de qualquer quantidade de energia não poderá variar o seu volume. Logo, o volume se mantém constante, o que é extremamente complicado de se fazer. Qualquer ganho de energia provoca uma variação de temperatura e muito provavelmente qualquer ganho de energia produz uma variação de temperatura e muito provavelmente uma variação de volume. Bem, então nós podemos verificar como que se comportam essas capacitâncias dadas a essas certas condições do sistema de modo geral. Então nós podemos ver como que são essas capacitâncias associadas a certas condições específicas dos nossos sistemas. Para terminar a aula de hoje, nós vamos tratar dos parâmetros termodinâmicos. As variáveis termodinâmicas podem ser classificadas em dois grupos: variáveis extensivas e variáveis intensivas. Vou explicar qual é a diferença de cada uma. Para isso, eu peço que você imagine um sistema termodinâmico composto por dois subsistemas, e eles são separados por uma barreira. Essa barreira impede que um sistema se misture com o outro. Esses dois subsistemas podem ter valores distintos para os seus parâmetros termodinâmicos. Porém, para facilitar, eu vou considerar que os parâmetros sejam idênticos. Mesmo volume, mesma temperatura, mesmo número de partículas, mesma energia interna, mesma pressão e etc., quaisquer que sejam os seus parâmetros termodinâmicos. Aliás, esses dois subsistemas seriam compostos pelo mesmo tipo de gás. Agora, eu vou retirar a barreira de separação entre os dois subsistemas. Muito provavelmente, eles irão se misturar e tornar-se-ão indistinguíveis mais
o subsistema da esquerda e da direita. Então, eu terei um novo sistema termodinâmico com um volume, uma temperatura, uma pressão, uma energia interna e um número de partículas próprios para esse sistema. Mas, claro, os parâmetros do sistema final têm relações matemáticas com os parâmetros dos dois subsistemas iniciais, de forma que o volume é a soma dos dois volumes anteriores. O número de partículas também é a soma dos números de partículas dos dois sistemas anteriores. A energia interna desse sistema também é a soma das energias dos sistemas anteriores. Porém, alguns parâmetros do sistema final não são caracterizados pela soma dos parâmetros dos subsistemas anteriores, que é o caso da temperatura e da pressão. Ora, a temperatura do meu sistema ela é uma média. Ora, a temperatura do meu sistema ela passa a ser uma média de qualquer composição desse sistema. Se ela é uma média, essa média se mantém, então a temperatura do sistema final é igual à temperatura dos sistemas anteriores. O mesmo vale para a pressão, que ele é calculado pela força média em que o gás realiza nas paredes do recipiente. Então, de forma mais objetiva, os parâmetros termodinâmicos volume, número de partículas e energia são dados pela soma dos parâmetros termodinâmicos dos sistemas que deram origem ao sistema final. Já a temperatura e a pressão não obedecem a essa concepção. Dessa forma, nós separamos como variáveis extensivas as variáveis que dependem da extensão do sistema e variáveis intensivas essas variáveis que não dependem dessa extensão. Claro, uma outra forma de separar as variáveis extensivas e intensivas do seu sistema termodinâmico é fazer o caminho inverso, ou seja, separar o seu sistema em pequenos outros sistemas termodinâmicos que compõem o grande sistema. Imagine então a existência de um sistema termodinâmico dentro desse sistema maior. Esse sistema termodinâmico escolhido possui uma pressão, possui um volume, possui um número de partículas, uma temperatura e uma energia interna para ele. Comparando o sistema termodinâmico menor com o sistema termodinâmico maior, podemos ver que alguns parâmetros termodinâmicos do sistema menor representam frações dos parâmetros termodinâmicos do sistema maior. Por exemplo, o volume ele é uma fração do volume maior, o número de partículas é uma fração do número de partículas maior, a energia interna é uma fração da energia total do sistema. Porém, pressão e temperatura são parâmetros que se mantêm os mesmos. Se eu pegar essa fração do sistema termodinâmico e medir a sua temperatura, ela será exatamente a mesma temperatura do sistema maior. A mesma coisa ocorre se eu fizer uma medição da pressão. Por isso, nós conseguimos separar os parâmetros termodinâmicos nossos como sendo variáveis extensivas, que são variáveis que dependem do tamanho do seu sistema termodinâmico, e variáveis intensivas, que independem do tamanho, mas são associadas a certas características e condições do sistema que independem dos seus fatores extensivos. Bem, terminamos então essa primeira aula. Muito obrigado e até a próxima.